Fala aí, nono ano, né? Hoje nós vamos entrar no nosso capítulo aqui, ó, 8. Bom? Chegamos na nossa querida unidade 4, né? Já estamos aí na reta final, né? Chegamos aí à Guerra Fria, tá? E aqui, hoje nós vamos abordar esse tema, nós vamos fazer essas aulas de Guerra Fria em 3 partes. Eu vou tentar fazer a primeira parte para que vocês possam compreender como que ela começa, né? E até onde a Guerra Fria se estende, para depois a gente falar do final. Então vamos lá. Guerra Fria, por que tem esse nome, né? Ah, porque foi uma guerra, sei lá, no inverno russo, onde, né, sei lá, num lugar gelado, na neve, frio. Não, não é por conta de temperatura, não. É uma guerra aqui, ó, ideológica e de nervos, principalmente de nervos. O que estava acontecendo no mundo entre 1945 a 1991, que foi o período que a Guerra Fria durou, né? Alguns historiadores costumam estender um pouco mais esse período, né? Ou enxugá-lo um pouquinho mais. O que estava acontecendo no mundo? Vamos lá. A Segunda Guerra havia já cessado, a Segunda Guerra chegou ao fim. Não tinha mais o que bombardear, não tinha mais quem atacar. A Segunda Guerra já estava ali, ó, tipo assim, pé na porta, vamos encerrar com essa guerra que já deu o que tinha que dar. E aí, nós vamos ter um fator que vai possibilitar que a Guerra Fria comece. Mas peraí, Guerra Fria, Segunda Guerra, são guerras diferentes? É praticamente uma guerra emendada na outra. Lembra que eu sempre falei, desde a Primeira Guerra, que nós devemos estudar a Primeira Guerra e a Segunda Guerra como uma guerra só? Né? Mesmo aquele período entre guerras ali? Então, já existe também uma corrente de historiadores, historiográfica, que diz que quando você pega a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, o período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda, e você estende até a Guerra Fria, você também está estudando uma grande guerra. Ah, mas a Guerra Fria, qual a diferença dela para a Primeira e para a Segunda? A Primeira Guerra você tem ali guerra de trincheira, de movimento, né? Soldados em trincheiras avançam devagar e atacam, avançam devagar e atacam. Na Segunda Guerra, nós vamos ter a presença ali de aviões, bombardeios, tanques mais reforçados, né? Então o armamento bélico, né, a força de armamento bélico é muito maior. E aí, quando chega a Guerra Fria, qual que é a intenção da Guerra Fria? A Guerra Fria, ela vai ser uma guerra realmente de nervos, porque o mundo, ele já está praticamente dividido entre lado capitalista, lado socialista. Como assim? Estados Unidos, ele vai entrar ali, né, do lado capitalista. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, a Rússia ali, vai ficar do lado socialista. Mas os dois não lutaram lado a lado na Segunda Guerra? Não estiveram ali um aliado do outro, meio que ajudando o outro? Sim. Só que quando a Segunda Guerra chega no seu fim, essas duas potências, são duas potências, dois países bem influentes, eles vão começar a disputar isso aqui, ó, espaço geográfico e econômico. E aí, o socialismo, ele vai vir com um discurso, capitalismo com outro. Então vai ser uma guerra de nervos, literalmente.
Por quê? Porque tanto a Rússia, do lado socialista, quanto os Estados Unidos do lado capitalista, eles tinham poder de armamento bélico. Como assim? Agora, no finalzinho ali da Segunda Guerra, o que os Estados Unidos faz com a cidade de Hiroshima e Nagasaki? Ataca as duas cidades, manda lá, lança a bomba atômica, não necessitava aquilo, tá bom? A guerra já estava acabada, não precisava dos Estados Unidos ter feito aquilo, mas ele faz como um recado mesmo para o Japão e para o mundo, porque o Japão anteriormente tinha atacado a base americana lá em Pearl Harbor, né? E aí o que vai acontecer? Com essas duas bombas, né? Foram literalmente duas bombas, Hiroshima e Nagasaki, né? Com as duas bombas lançadas ali nas duas cidades japonesas, a situação fica tensa entre os blocos, entre os lados ali. Não existia ainda um bloco socialista, um bloco capitalista. Estava começando a se formar. A partir desse momento, acabou. Os Estados Unidos lançou a bomba, atacou o Japão. A Rússia vai começar a mostrar também, olha, nós também podemos atacar. Então, os Estados Unidos simplesmente mandou um recado com essa bomba atômica. E aí agora nós vamos ver como que o mundo ficou, né? Quem ficou do lado de quem. E aí o que estava acontecendo no mundo também, inclusive fora da Europa, né? Fora da Europa, em outros países. E por que a gente fala mundo bipolar? Por que a gente fala primeiro, segundo, terceiro mundo? Surge tudo nesse período aqui. Se o Brasil é considerado terceiro mundo, é porque surgiu essa ideia de que existe uma potência maior, com mais poder aquisitivo, né, que é o primeiro mundo, uma ou mais, né? E assim por diante. E aí o Brasil, que lutou na Segunda Guerra, esteve ali, né, contra a Alemanha, lutou, né, fez bonito na Segunda Guerra, ele vai começar a sofrer esses impactos aqui, desse possível socialismo, desse mundo bipolar que já estava começando a se formar. Como que ele sofre isso? Quando a gente acabou de estudar aí, ó, o período do regime militar, né? Quando a ditadura, ela vai começar em 64, né? Mas antes disso, nos outros governos anteriores à ditadura militar, o Brasil já vinha, né, passando por governos que queriam introduzir um socialismo com um modelo, né, talvez um pouco soviético aqui no Brasil, mas não deu certo, entendeu? Todos os presidentes que tentaram, que chegaram com essa ideia, ou eles foram depostos, ou eles acabaram saindo do cargo, ou eles de alguma forma renunciaram. Então nós vamos ver isso muito presente na política brasileira. Então o medo do comunismo é muito grande, principalmente nesse período que nós estamos estudando, principalmente nos países considerados terceiro mundo. E aí o Brasil acaba não avançando, como nós, né, vemos os demais países, como Estados Unidos da América, e aí que tá. O mundo vira um mundo bipolar. De um lado nós temos o capitalismo, do outro nós temos o socialismo, e aí que vem a ideia de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, daí por diante. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre essa bipolaridade e o período clássico da Guerra Fria, tá bom? E aí, agora para a gente poder entender essa bipolaridade, né, como eu já falei, é aqui nesse período que surge a ideia de primeiro, segundo, terceiro mundo, né? Quem seria o segundo mundo nesse período? Se eu tenho, de um lado, o capitalismo, do outro, o socialismo, parece que os dois estão transitando no mesmo mundo, porém não. No plano político, ideológico, social e econômico, o capitalismo está aqui, primeiro mundo, né? Imagina uma pirâmide, o capitalismo está seria o topo, né? O segundo, os países de segundo mundo, né, que nós consideramos países de segundo, né, estarem em segundo, seriam os países aliados ali, próximos ali à ideologia socialista. Então a Rússia
né, a extinta União das Repúblicas, né, Socialistas Soviéticas, ela vai estar ali no segundo. Então, primeiro você tem os capitalistas, aí o capitalismo e países de primeiro mundo como Estados Unidos liderando essa galera. Lá, em segundo lugar, vocês vão ter a Rússia, né, extinta União Soviética, e os países de segundo mundo junto àqueles que estão acompanhando. E quem seriam os países de terceiro? Seriam os países em desenvolvimento, que estão começando a se industrializar, ou estão melhorando a sua industrialização, ou estão investindo de alguma forma. E aonde se encontram esses países, o Brasil está no meio deles. Então, vocês precisam entender isso, tá? Onde se encaixa o Brasil, principalmente as Américas, né, no total, América Latina no geral, né? Com exceção aí da América do Norte, que vai ser potência de primeiro mundo. Vocês estão conseguindo entender por que que até hoje, nos dias de hoje, Estados Unidos da América é uma potência? Porque já é uma política deles, né, trabalhar em cima de um modelo político, social, econômico, ideológico, que é o capitalismo, né? E ele é palpável, nós não vivemos sem dinheiro. Então, ou seja, se fosse uma corrida ali, podemos dizer aí, uma corrida de kart, de Fórmula 1, podemos dizer que os Estados Unidos saiu na frente. Ou então escolheu o cavalo certo, se fosse uma corrida de cavalo, né? E os países socialistas não conseguem tanto, não conseguiram lá nesse período de Guerra Fria, porque atualmente, nos dias de hoje, se a gente for olhar para o sistema aí de socialismo em vários países do mundo, nós temos a China como uma grande potência, né? Também econômica. Então, a coisa assim tem que ser estudada de forma bem minuciosa, olhando ali os detalhes, para que vocês não caiam em contradição. Então, para vocês não esquecerem e não deixar de lado o que é Guerra Fria. Guerra Fria foi um conflito mesmo de guerra de nervos, ali dizendo assim, olha, eu tenho bomba atômica, eu vou apertar esse botão, tô com o teclado aqui, tá? Vou apertar esse botão aqui e ataco você através de arma química, arma nuclear. E aí? Você tem para poder se proteger? Você tem como se proteger? Aí vinha o outro lado e dizia, ó, se você jogar uma bomba química aqui, né, me atacar, eu também contra-ataco, porque eu também tenho poder, né, desse tipo. Então foi uma guerra literalmente de nervos, não houve um confronto armado como na primeira e na segunda. E aí o mundo vai ficar o mundo bipolar, essa bipolaridade, capitalismo, socialismo, o povo aí tentando entender, né, o mundo inteiro tentando entender aonde se encaixa. E no meio disso, a Alemanha, dividida, o Muro de Berlim divide a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, um lado da Alemanha capitalista, o outro lado da Alemanha socialista, ou seja, famílias por onde o muro passou ficaram divididas. Vocês conseguem imaginar, se a sua casa estava ali no meio, imagina a sua casa na Alemanha, de repente é levantado o Muro de Berlim, né? E o muro vai passar exatamente no quintal ali ou no terreno da sua casa. E aí você fica separado dos seus familiares que moram próximo ali. Foi exatamente isso que o Muro de Berlim fez. Literalmente, dividiu o espaço geográfico. Então nós vamos ver muito isso. Dentro da Guerra Fria, nós temos um símbolo que é o Muro de Berlim. Se vocês olharem o livro de vocês vê logo no início do capítulo 8 uma imagem de turistas visitando o muro de Berlim, tem uma fresta, assim, né, uma abertura no muro, atualmente, porque na época da Guerra Fria, quem estava do lado oriental, se quisesse passar para o lado ocidental, não podia, e vice-versa. E tinha soldados literalmente ali parados, armados, pronto para poder atacar e devolver quem tentasse passar de um lado para o outro. E aí vocês devem imaginar assim, mas era tanta diferença, é um povo só, são todos alemães, é um povo só. Porém, quem estava do lado do socialismo estava passando um pouco de perrengue, e quem estava do lado do capitalismo tinha uma vida mais confortável. Então essas diferenças começaram a gritar, né?
E a mídia, como assim a mídia? A televisão começou a mostrar como que o mundo dentro da Alemanha já mostrava que a Guerra Fria estava acontecendo ali, dentro da Alemanha e da Alemanha para fora do mundo inteiro. Então essa bipolaridade que nós tanto falamos já começa ali no final da Segunda Guerra, quando o Muro de Berlim ele é construído. Nós tivemos, né, nesse período, quando tem a queda do muro que nós vamos estudar, o repórter, né, na época ele era repórter, hoje ele é apresentador, Pedro Bial. Sabe aquele cara do Conversa com Bial? Então, vocês são novinhos, devem conhecer, né? O cara do Big Brother, que apresentou o Big Brother durante muitos anos, né? O Bial. Ele esteve presente, né, nesse momento histórico, quando foi anunciado que o Muro de Berlim seria quebrado, né, viria abaixo, e quem estivesse do lado oriental poderia passar para o lado ocidental, quem estivesse do lado ocidental poderia passar para o lado oriental, e aí as duas Alemanhas, então, divididas, iriam ficar ali próximas umas das outras, ali unidas de novo, né, unificadas. E foi um momento muito bonito, porque muita gente que não podia, não se via mais, né, ficou sem se ver durante muitos anos, atravessou o muro, né, porque não deu para quebrar o muro todo, só frestas, alguns pularam, é uma imagem histórica muito bonita, eu vou deixar aí para vocês, tá? Então, foquem nisso, o Muro de Berlim é símbolo da Guerra Fria, né? Mas está na Alemanha e o resto do mundo. O mundo começa a se dividir agora e escolher os seus lados. E aí nós vamos ter essa questão do mundo bipolar, tá bom? Ah, uma coisa que vocês não podem deixar de lado, a doutrina Truman. Quem foi Henry Truman, esse cara aí? Quem foi esse cara? Nada mais, nada menos do que um presidente americano que vai colocar a sua ideologia de que o socialismo ele não deveria seguir o seu curso e sim o capitalismo. Então ele vai bater de frente, muito de frente ali com os países socialistas e vai colocar o capitalismo dos Estados Unidos à frente e o tempo inteiro focando que a estrutura capitalista é melhor do que a socialista, e do outro lado nós vamos ter os líderes, né, do socialismo dizendo a mesma coisa, tá? A América nesse período, gente, tirando os Estados Unidos, né, o restante da América tá uma loucura, sabe? Caso de maluco mesmo. Aí nós vamos ver mais pra frente algumas ditaduras que começaram a surgir nesse período. Mas nós não tivemos a nossa aqui no Brasil? Pois bem, o restante da América teve também. E aí? Como é que ficou o mundo também nesse período? Tá vendo como que estudar esse período de guerras é importantíssimo? Não houve um período entre guerras no final da Segunda Guerra para a Guerra Fria, não. A Segunda Guerra emendou com a Guerra Fria.